E aí, pessoal? De boa? Bora para mais um vídeo. Hoje vamos fazer a transformação aqui do Davi e bora ver como é que vai ficar isso aqui. De um pompador para um short fringe. Será que vai transformar? Preparado, mano? Bora. Só vamos. Ó, e logo vou trazer uma entrevista aqui com ele também aqui pro canal. É barbeiro em Portugal, então logo você vai ver isso aí. Vai acompanhando. Então vamos lá, olha aí pra você ver como é que tá direcionando o cabelo dele, né? Todo pra trás. E como sempre, vou começar cortando o topo, vou seguir sempre o movimento natural. Ele tem uma certa facilidade de ter um movimento pra trás, mas incrivelmente vamos fazer um short fringe aí. Eu só fiz isso, né? Porque eu sei que o cabelo dele aceita e ele já me tinha dito que o cabelo dele já aceitava, ele já fez short fringe antes. Porque senão eu não arriscava, entendeu? Porque é um cabelo que direciona muito fácil pra trás. Seguir um movimento bem natural, o que eu vou fazer? Vou pegar ali na coroa, fazer uma seção na vertical. Essa vertical vai tirar o peso. Só que se você ver, eu não faço exatamente reto, eu saio um pouco. O que vai acontecer quando eu faço isso? Eu vou estar deixando maior comprimento ali na parte da coroa, ou seja, um pouco mais de volume. Eu vou preencher aquele espaço ali com o cabelo, porque eu quero um formato mais cheio, mais quadrado. Então você tem que analisar sempre o formato do crânio do cliente e o que você quer fazer depois com esse formato, né? Se você quer manter o formato do crânio, se você quer mais volume. Então, olha só, peguei a seção do lado e vou fazer o mesmo processo. Mas Adri, como você está se guiando quando você pega essa seção na vertical? Eu estou me guiando no crânio, meu dedo apoia no occipital, que é a parte mais sobressaída do crânio, e a partir do occipital eu vou fazer esse corte ali na vertical, limitando, né, até na parte de baixo que eu quero o mais curto possível para poder fazer um degradê. Então, eu já começo o corte pensando no formato que eu quero, né? Assim fica muito mais fácil. Então, olha só, minha mão vai apoiando ali e eu vou acompanhando o movimento natural do cabelo. Por que eu não faço divisão? Porque eu corto o cabelo naturalmente onde ele nasce, onde ele cai, e era isso que eu estava mostrando. Às vezes, em vez da seção sair exatamente vertical, reta, ela vai sair um pouco diagonal como ali. Por quê? Porque eu estou respeitando como o cabelo cai, como o cabelo cresce e cai naturalmente. Por que eu faço isso? Porque facilita tudo na sua vida. Dessa forma, o cabelo, quando ele acordar de manhã, o cabelo já está todo encaixado, todo conectado. Então olha só, vou acompanhando, vou pegando topo com lateral. Ah, mas como você vai deixar a aresta quadrada? Com o formato que eu estou fazendo ali no dedo, saindo, deixando no formato que eu quero. Essa é uma parte muito interessante, eu até repito o processo várias vezes ali na hora do corte, eu estava conversando com ele, dando uns exemplos ali, para ele ver essa questão da conexão também, ele é barbeiro, como eu disse, e também porque é muito importante você prestar atenção. Quando eu cortei ele na lateral, fazendo várias verticais, foi criada uma base ali, eu vou mostrar ali, ó, tá vendo ali? Foi criada uma base na horizontal, porque eu fiz várias verticais, então foi criada uma base. Então a partir dessa base, onde eu estava criando um quadrado ali, eu vou usar ela como guia para conectar com a franja. Se você não faz isso, você vai deixar um buraco ali na frente. Entre a franja e a lateral vai ficar um buraco. Então é muito importante você fazer essa conexão da franja com a lateral. Só essa dica do vídeo já é uma dica muito, muito, muito importante para você poder fazer um short fringe, para você poder fazer um crop de qualidade. E normalmente, só para você ter ideia, a diferença do short fringe e do crop é o tamanho da franja. O short fringe é essa franja bem mais curta, você vai ver que depois eu vou definir melhor ainda com a máquina. Já está super curta, começou a levantar, mas depois vai ver que no final vai ficar tudo ok. Então olha só, mesmo processo, do centro para o lado direito. Pego a seção na vertical, não preciso usar guia, porque a guia é o crânio. Minha mão vai apoiar no crânio e vai sair no formato que eu quero, vai dar o formato que eu quero. Quando você entende isso, começa a praticar isso, facilita muito a sua vida. Não precisa começar fazendo 10 divisões, 3 divisões, não importa. Não é errado fazer divisão, até porque no Adri Barbeiro Premium eu ensino todas as divisões antes de te ensinar o porquê de trabalhar sem divisão para ser mais prático no dia a dia. Tá vendo? Eu pego a mesma seção e vou descendo até na parte de baixo, onde meu dedo está apoiado exatamente no crânio, porque é essa parte de baixo que eu vou fazer o clip over comb, é essa parte de baixo onde eu vou fazer o degradê. Então eu pego o cabelo do topo, olha só, como o cabelo do topo vem até ali na aresta onde eu estou cortando, vai criar um quadrado, vai ficar muito quadrado. Era o que o cliente queria. Então é assim, sempre que eu trago um vídeo, eu sempre tento trazer a aula mais completa possível, porém também dentro do que o cliente quer, né? Então é sempre corte do meu dia a dia. Então olha só, usando a base novamente, estou usando a base para poder conectar a franja.
Isso é muito importante, eu acredito que já aconteceu com você. Depois comenta aqui, Adri, eu já fiz um short fringe, já fiz um crop e deixei buraco. Quero saber se você já aconteceu isso com você, porque é normal, comigo também já aconteceu, entendeu? Só quando eu comecei a buscar mais conteúdo de qualidade, pagar o mesmo preço e em cursos que, né, a gente vai aprendendo, vai pegando uma dica ou outra. Então, fica essa dica pra você aí que é sensacional, né, pra fazer essa conexão e deixar a franja toda certinha. Olha só como que eu vou conectando a franja. Mesma coisa, por que eu não estou falando tanto de regras? Porque eu estou conectando a franja como eu quero. Eu só puxo e já defino o tamanho dela. Não deixei tão preciso, porque como eu disse, depois eu vou usar a máquina para definir. Agora eu vou fazer uma divisão central, que é para mim definir o comprimento do topo. Não é sempre que eu trabalho assim com divisão central organizada, apesar que não vai ser 100% organizado, você vai ver que eu não procuro tanta precisão, sendo que depois eu vou texturizar e acabar com a precisão. Mas nesse caso sim, como a franja era toda definida, né, vai ser toda curta, é interessante fazer isso. Então presta bastante atenção e já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece, pelo amor de Deus, de deixar um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Olha só a inclinação que eu estou dando. Isso vai variar muito. Se eu puxo muito para frente como eu estava fazendo, eu vou tirar todo o peso da franja. Você viu que eu voltei um pouco, tá meio diagonal, assim eu ainda mantenho um pouco de peso, que é o que eu quero. Se eu corto bem vertical, eu tiro todo o peso e pode ser que a franja ia arrepiar. Também não podia cortar muito para cima, senão ia ficar com muito volume ali e não tinha necessidade. A partir disso, a franja ali é a minha guia para todo o topo. E o topo vai dependendo do comprimento que o seu cliente quer, né? Aqui eu queria dar uma diferença, porém não tão curto, porque ele queria textura para poder mexer no dia a dia. Então é isso, você tem que saber o que você quer com o cliente, né? Nesse caso é um comprimento médio, né? Então vai ficar muito interessante, com muita textura, muito movimento. Depois de cortar a guia central, eu vou jogar para o lado e eu vou fazer essas seções na horizontal para encontrar a guia que está no centro e fazer um quadrado. Então olha só, eu vou criar um quadrado no topo. Tem várias formas, vários métodos para criar um quadrado. Esse é muito simples, muito comum, não é o mais rápido. Quando eu faço aquele juntando tudo na guia central, é muito mais rápido. Só que eu precisava de um pouco mais de precisão pela questão da franja, de tudo morrer no mesmo lugar. E também um método que eu achei interessante trazer para você aqui no canal. No Adri Barbeiro Premium tem uma aula super completa com um crop sensacional. E se você quer se inscrever na próxima turma do Adri Barbeiro Premium, depois vou deixar um formulário para você aqui na descrição. Se eu esquecer, depois você me lembra no comentário, porque eu sei que vocês são sempre atentos. Depois disso, o corte quadrado está feito. A texturização vai ser só depois, então eu vou secando para seguir todo o movimento natural do cabelo. Secando seguindo o movimento natural, tá vendo? Eu vou jogando o vento e direcionando o cabelo para onde ele cresce, para onde ele nasce. Isso vai facilitar muito na hora de fazer o clip over comb para fazer o degradê. A aula está sendo um pouco rápida, porque assim, para ficar interessante. Ó, clip over comb apoiado na parte plana do crânio, o pente está saindo reto, porque quero mais uma vez manter o formato quadrado. Sem medo, o clip over comb já está fazendo conexão, já está fazendo desmultiplicação, que é tirar do maior para o menor, e já vou criando a base ali para fazer o degradê. Muito prático fazer o clip over comb, né? Tem várias aulas completas de clip over comb aqui, mas essa aqui na prática fica muito fácil de você entender também. E como eu estava falando, a aula está sendo um pouco rápida, porém, assiste quantas vezes for necessário. Você não paga para assistir, então assiste quantas vezes for necessário, para você poder absorver o máximo possível. Olha só, pente 1 fechado, e eu vou criar uma simetria, eu vou criar uma marcação com um fechado. Então eu vou criando o formato que eu quero ali de fazer o degradê. Você vai ver que eu vou insistir várias vezes até ficar bem uniforme. Depois disso, um aberto que é equivalente a 1,5. Na hora de usar esse 1 aberto, eu vou fazer um movimento saindo, não é bem um movimento em C, ele vai ser um movimento em C, mas não vai ser aquele movimento em C saindo demais, é um movimento curto. Porque o que importa mais aqui é o formato do crânio, ele já faz automaticamente o degradê quando você vai levantando a mão reta, entendeu? Então não precisa sair muito, senão você deixa volume demais na aresta e depois não sabe por quê. Olha só, eu repeti muitas vezes o processo, porque é um cabelo denso ali nas laterais. Para deixar mais limpo eu tinha que insistir muito. Depois disso, vou deixar na intermediária. Eu usei na intermediária, na verdade, aqui no vídeo ficou muito rápido e não deu para ver. Depois de ter utilizado na intermediária, eu já peguei o pente 1,5 aberto e vou trabalhar com 1,5 aberto que é igual a 2, suavizando um pouco mais ali na transição da lateral com o topo.
Então o e-mail aberto, como eu disse, ele é equivalente a 2. E utilizei várias vezes, porque tem parte ali que o cabelo é muito escuro. Depois disso, utilizei na intermediária. Quando eu utilizei na intermediária, que é 1,75, eu vou com ele no mesmo lugar que eu fui com ele aberto, sem medo. Então pronto, depois disso, pente meio fechado. Depois do pente meio fechado, é a mesma coisa, ó. No pente meio fechado eu vou repetir o processo várias e várias vezes, até ficar muito uniforme. Por que eu demoro às vezes utilizando o pente várias vezes no mesmo lugar? Para ficar muito uniforme, para quando eu passar para o pente a seguir, eu ter certeza que eu já não preciso mais do que eu estava fazendo. Então quando eu passar para ele aberto, agora eu vou usar ele aberto, eu já tenho certeza que eu já não preciso mais usar ele fechado. Pode ser que eu vá usar? Pode ser. Se fica uma marcaçãozinha ali que não saiu de primeira, pode ser que eu feche e use novamente. Mas a ideia é trabalhar tão bem com cada pente, com cada estágio da alavanca, para não precisar depois voltar, entendeu? Agora, a intermediária, 75, é sempre assim. Primeiro, fechado para criar a marcação, aberto para suavizar e intermediário para tirar a marcação. Realmente é sempre assim com todos os pentes, o fade que eu faço tem sido sempre assim. Agora 0, eu vou fazer a marcação assim porque minha máquina não risca a pele. Tem que ter muita atenção, sua máquina está com um 0 muito gap, apesar que esse aí está um 0 muito bom, ela não risca a pele, entendeu? Eu estou usando a mão muito leve. Então por que eu criei essa marcação? Só para ser mais fácil para criar a simetria, depois já vou limpando tudo para preparar para a máquina de acabamento. Para não forçar a máquina de acabamento, primeiro eu vou com a máquina de corte. A de corte era a NG308, tem review aqui no canal, que hoje é a minha máquina principal. Vou deixar o link depois de onde eu comprei aqui na descrição. E essa é a Made Show M6, a de acabamento também, que é a minha de acabamento principal. Até hoje essas duas estão sensacional, estou gostando muito de trabalhar com elas. Depois de limpar muito perto, atenção, eu limpei muito perto de onde eu fui com a máquina de corte, mas não cheguei na máquina de corte. Não cheguei no 0 da máquina de corte, foi 1 milímetro para baixo. E agora com a máquina de acabamento também, já fiz o acabamento aí, já aproveitando, né, que eu tô com ela para depois não precisar voltar com ela. Então, olha só, mesmo acabamento natural, que a densidade ali, né, igual eu disse, apesar que não parece, a densidade ali é muito forte. Então deu para fazer um acabamento bem bacana. Então por isso que eu falo que às vezes nem é necessário usar lâmina, eu não utilizo lâmina ali no acabamento. Você risca muito bem com a máquina de acabamento, e depois usando a shaver como eu vou usar, com o canto da shaver ali, como se fosse outra máquina de acabamento, você consegue deixar o acabamento muito bacana. E pra mim o acabamento é a cereja do bolo no corte de cabelo. Chama muita atenção, valoriza muito o corte. Então com a shaver eu vou limpar muito bem lá embaixo, porém quando vai chegando perto de onde eu fui com a máquina de acabamento, eu vou começar a sair. Eu vou fazer um movimento com a mão muito leve. Então olha só, embaixo eu limpo super bem e em cima eu vou só dando uns toques para polir, para não marcar a shaver mesmo. Agora com o 0 aberto, que é igual a meio, eu vou até onde eu fui com o pente meio, sem medo de marcar. Se eu quero um degradê limpo, eu não posso ter medo de subir bem perto do pente anterior. Então olha só, com o 0 eu vou até lá em cima, quando é necessário eu vou com o canto e vou fazendo polimento. Ó, vou fazendo polimento até lá em cima. Depois vou colocar na intermediária, que é o 25, e esse 25 eu vou trabalhar muito ali na parte da marcação, né? Na diferença do 0 para o meio. Mas nesse caso ainda tô com o pente meio, ainda tô com ele aberto, agora que eu coloquei na intermediária. Então agora o 25, eu vou trabalhar muito bem ali a questão da marcação. Você tá vendo que já vai sumindo a marcação, mas cada cabelo é um caso. Então, se for necessário, ó, já dei mais um clique e vai fechando. Por isso que é muito importante também, muito bacana essa parada da alavanca ter os cliques, né? Ter as travas. Porque você catracado assim, porque você consegue dando uns cliques e saber exatamente onde você tá. Então facilita muito. Agora fechado, ó. Não quer dizer que também, né, que sem a trava na alavanca você não vai conseguir, vai sim. Só que essas travas na alavanca acaba facilitando muito, né? É mais precisão, então você já coloca exatamente onde você quer. Agora com a tesoura de desbaste, eu vou pegando lá de baixo, vou levantando todos os fios com o pente. A tesoura não precisa estar colada no pente, eu só vou na ponta dos fios só para diminuir a densidade. A tesoura não vai fazer um corte completo ali reto, marcado. Então vai só diminuindo a densidade aos poucos, só bem nas pontas dos fios. A melhor forma de você fazer isso na aresta é fazendo isso só nas pontas dos fios para não tirar demais e bem aos poucos. Quem tem essa Titan 3D, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque ela corta demais, corta demais. Então, olha só, sempre com o cabelo seco, para eu ter mais precisão, para eu ver como que tá ficando.
Depois vou sempre penteando para baixo e fazendo polimento ali várias vezes. Tá vendo aquela parte da frente ali? A densidade é maior, então levantei um pouco o cabelo do topo e fui ali aos poucos, com a tesoura de desbaste várias vezes, até ficar numa textura, numa cor que eu achei mais interessante. Então olha só, o degradê ficou bem interessante. Então, hora da texturização. O que eu vou fazer? Eu vou pegar várias verticais, não peguei exatamente na franja, tá vendo? Mas eu vou pegando várias verticais e vou fazendo essa texturização meio diagonal com a tesoura de desbaste. É praticamente um point cutting com a tesoura de corte, só que com a tesoura de desbaste. Assim, eu posso fazer mais vezes e não vou ter risco de tirar demais. Então ela, nesse caso, vai tirando um pouco da densidade e já criando textura, que é muito importante a textura num corte como esse, né? Num short fringe, num crop, para dar bem mais estilo pro corte. Agora com a máquina de acabamento, eu começo a definir ali, só que eu achei mais interessante vir com a máquina de corte. Pela densidade ali dos fios também, a máquina de corte eu achei mais fácil. Essa minha WMark NG308 tá com a lâmina taper, dá pra você ver que é a lâmina taper da WMark. Ele queria a franja mais reta, né? Mas fica a seu critério, a gosto do cliente também, de como você prefere a franja do short fringe. Se é mais texturizado, se é mais reto. Nesse caso que a gente fez reto, e você vai ver que no fim vai ficar muito bacana pra ele. Fica muito, muito bacana esse formato de franja pro rosto dele. Vai ver quando voltar o antes e depois de novo, fica muito, muito interessante esse corte pra ele. Até pela questão da entrada, né? Tapa bastante e fica muito interessante. Então olha só, já começa a criar as texturas, já começa só de passar a mão ali, vai vendo já o formato que ficou. Tá bem quadradão, né? Bem bacana. Olha só, depois de lavar, vou secar bem a mesma coisa. Seca seguindo o movimento natural. O que seca o cabelo é o vento. O calor só vai agilizar um pouco o processo. Então é isso, eu vou utilizar cera em pó, né? Nesse caso vai dar uma textura muito interessante. Então eu vou abrindo os fios ali e jogando a cera em pó na raiz. Espalhando bem por todo o cabelo, eu utilizo a cera em pó várias vezes, só que não numa quantidade muito grande, sabe? Vou fazendo várias vezes mesmo, mas nada demais. Só passei a mão para finalizar, só com o dedo mesmo, já dá uma textura muito bacana. Olha só a diferença, olha essa transformação. Já confere se o sino das notificações está ativo para você não perder nada aqui do canal e deixe seu comentário falando se você gostou. Então é isso aí, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto! Deus abençoe, só vamos! Não esquece do like, hein?